nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses, então não é necessário seguir sequência, mas trazer para os irmãos algumas reflexões sobre essa carta. E realmente o que eu vou compartilhar nos fala de propósito e missão, no sentido de nós imitarmos aqueles que fizeram isso de uma forma que glorificou o nome do Senhor. E nós sabemos que o maior apóstolo em termos, e ele mesmo humildemente disse que ele trabalhou mais do que todos os outros, foi o apóstolo Paulo, falou isso na humildade, não ele, mas a graça de Deus com ele. Então é um apóstolo que ele também nos convida a ser sermos imitadores dele, como ele foi de Cristo. Então vamos ler aí, em 1 Tessalonicenses 2, vamos ler todo o capítulo, vamos ler rapidinho aí, porque nós vamos meditar um pouco sobre isso. 1 Tessalonicenses 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus,
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Em primeiro lugar, irmãos, então, como eu disse, Paulo foi um exemplo vivo de um homem que viveu para o reino de Deus, para anunciar o evangelho de Deus. Ele foi chamado, como ele mesmo diz, como um abortivo, depois que Jesus já tinha assunto aos céus, e ele então, naquela estrada de Damasco, encontra com Jesus ali, e Jesus o derruba daquele cavalo, e ele então reconhece o senhorio de Cristo, e o Senhor também pegou um outro irmãozinho lá, que depois a Bíblia nunca mais falou dele, falou: você batiza esse homem aí, ele estava vindo igual um dragão bufando para perseguir os cristãos, mas eu o separei para anunciar o evangelho a todos os gentios, a todas as pessoas, não somente gentios, mas ele anunciou entre os judeus também. E o Senhor falou assim: eu vou mostrar para ele o quanto importa a ele sofrer pelo meu nome. Então Paulo começa dizendo aqui nesse capítulo 2, como foi a entrada deles em Tessalônica para anunciar o evangelho. Ele diz que foi debaixo de muita luta, como eles mesmos bem sabiam, que antes, lá em Filipos, quando começamos a estudar aqui, o Telinho deu uma panorâmica para nós, como é que foi aquela viagem missionária de Paulo ali, lá em Filipos. Ele foi tremendamente ali perseguido, apedrejado e quase morto, e então ele diz aqui que foi em meio a muita luta que ele teve a sua entrada em Tessalônica para anunciar o reino. Então, vamos trazendo isso para a nossa realidade, Porque anunciar o evangelho geralmente sempre envolve muita luta, muita batalha espiritual. E Paulo diz aí que a palavra dele não foi uma palavra que procedia de engano, nem de palavras que agradavam a homens, nem de linguagem de bajulação. E assim também, irmãos, nós também, quando vamos anunciar o reino de Deus para alguém, de maneira nenhuma nós
nós devemos usar qualquer desses artifícios, bajular, né, palavras enganosas ou não proféticas. A nossa palavra deve ser uma palavra profética. E palavra profética é aquela que deriva da própria palavra de Deus que nós temos aqui nas nossas mãos. É anunciar a própria palavra de Deus, sem nenhuma mudança, nem variação, nem interpretação própria, como o próprio Pedro diz que a palavra profética ou a palavra de Deus não é de particular interpretação, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra é o que é, a verdade está aqui, e ela, pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a interpretar a própria palavra de Deus. A palavra, por si mesmo, é interpretada. Por ela mesma, nós conseguimos interpretar ela mesma. Olhando contextos, lendo contextos que estão imediatos ali naquele capítulo, mas muitas vezes nós temos que buscar, né, contextos remotos em outros livros da Bíblia para interpretá-la. Mas então, a palavra de Deus, ela tem que ser profética nesse sentido. O anúncio do reino de Deus tem que ser profético nesse sentido, é anunciar a palavra de Deus. E falar a verdade, sempre defendendo o Evangelho e a palavra de Deus. E nós devemos buscar, como eu disse no início aqui, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos, irmãos, buscar sempre o nível que o Paulo alcançou. Ele foi um irmão como qualquer um de nós. Mas ele foi o super apóstolo Paulo. Não, ele era um irmão como qualquer um de nós. E tudo aquilo que ele escreveu nas suas epístolas, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a viver, sermos mais que vencedores por aquele que nos amou. Passar por qualquer momento de tribulação, ou até mesmo chegar a ser ameaçados da própria morte, como ele foi, e não negar a Cristo, né? Então, esse nível que Paulo alcançou, Deus nos chama a buscar, a imitar. Então, Paulo diz aí nesse capítulo 2 que ele estava sempre pronto a oferecer o Evangelho para os Tessalonicenses. Mas também não somente o Evangelho, mas a própria vida. A própria vida. Nós podemos chegar nesse nível também, de às vezes ter que sermos mártires a esse ponto. Muitos irmãos, né, estão passando nesse mundo, nesse momento, sofrendo perseguições de tal forma que eles estão tendo que doar a própria vida no sentido literal, quando não negam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos há pouco tempo, né, que um país que está em foco aí no momento, que é o Irã, é onde no momento está se convertendo mais pessoas. Impressionante, né? Mas também muitos estão morrendo ali por causa do Evangelho. Mas nós podemos doar a nossa própria vida de muitas maneiras. Doar o nosso tempo, a nossa disponibilidade, o nosso serviço, seja para os que estão lá fora, seja o nosso serviço para os que estão aqui dentro, né? Isso também é doar a nossa própria vida. Paulo diz que o nosso proceder diante dos homens deve ser piedoso,
Piedade fala de uma vida contrita ao Senhor, de uma vida de dedicação ao Senhor. Nosso proceder diante dos homens também deve ser uma vida que mostra piedade, justiça e irrepreensão, de um modo piedoso, justo e irrepreensível. Então, fica aqui a reflexão: como tem sido o nosso testemunho lá fora? Tem sido assim? De modo piedoso, justo e irrepreensível? Outra coisa, irmãos, é que Paulo nos fala aí, é como que ele agiu para com aqueles tessalonicenses. Depois que ele anunciou o reino para eles, eles receberam a palavra, fala aqui, e aí Paulo diz que ele os tratou como pais a filhos. Já eram convertidos os tessalonicenses, né? E isso nos mostra como nós devemos proceder entre nós, com o nosso irmão, com o discípulo que Deus colocou como responsabilidade para eu cuidar. Como que deve ser? Como pais a seus filhos. Então Paulo diz aí, olha, ele usa 3 palavras no versículo 11, e sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, o que ele fez? Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A princípio parece que essas 3 palavras querem dizer a mesma coisa, mas olhando o significado de cada uma delas, essas 3 palavras, exortamos, consolamos e admoestamos, na verdade não são sinônimas exatamente, e elas têm no original, cada uma delas tem um significado particular. Então, a palavra exortação no original quer dizer chamar para o meu lado, aproximação, encorajar, fortalecer, instruir e ensinar. Mas a palavra que mais traduz aí no original, a tradução mais ajustável aí, é chamar para o meu lado. Quando eu vou instruir alguém, admoestar alguém, eu tenho que ter esse coração de chamar a pessoa para o meu lado, né? Por isso que a palavra no grego é parakaleo, que lembra aquela palavra do Paráclito. Quem é o nosso Paráclito? Quem que é? O Espírito Santo. O pessoal também não respondeu na hora não, hein? Paráclito, consolador, aquele que está do nosso lado, é o Espírito Santo. E ele estando dentro de nós, a nossa atitude tem que ser de chamar o irmão para o lado, para exortar com amor, para instruir com amor, para ensinar com amor, chamar atenção com amor. A segunda palavra que ele usa aí é consolamos. Consolação tem um significado de dirigir-se a alguém, seja por meio de admoestação e incentivo, ou para acalmar e consolar. Então, incentivar, né? Admoestar, você vai estar incentivando alguém, né? Muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós vamos chegar só para chamar a atenção. Você errou, você faz isso, você faz aquilo, da lei, mas você tem que
usar também, né? É lógico que você vai sempre, né, se você vê alguém pecar, você vai chegar para exortar, mas num sentido de ganhar aquele irmão e de incentivar, porque o irmão não é que ele está só pecando, de maneira nenhuma. Nós pecamos às vezes, nós tropeçamos, mas nós hoje não somos mais pecadores perdidos, nós somos pecadores salvos. Então nós caminhamos para o nosso alvo e nós não queremos pecar. Então nós também estamos buscando o Senhor, e nós temos que ser incentivados, né, a continuar buscando, a mostrar para o irmão, né, as coisas positivas que ele já alcançou em Cristo. É isso que Paulo nos ensina aqui nessa carta. Acalmar o irmão, consolar o irmão. E admoestação, aí essa palavra aí é interessante. Ela vem do grego martureu. E martureu, né, tem um prefixo, eu não sei como é que usa o termo, mas a base de uma palavra, esqueci, que vem de mártir. Martureu vem de mártir. E mártir não é só aquele que morre de uma maneira trágica por alguém, de uma maneira muito ali, igual os apóstolos morreram, né? Mas essa palavra martureu é dar testemunho. E você pode dar testemunho de 3 formas: afirmar ter visto. Muitas vezes você viu o irmão pecar, você vai, a palavra nos ensina, vai até ele e tenta ganhar o seu irmão. Olha, irmão, eu vi que você fez isso, isso e isso, mas estou aqui para dizer que a palavra de Deus te fala assim, sensato, né? Então, você foi testemunha de um ato que o irmão praticou. Então, afirmar ter visto. Dar testemunho, né, da própria vida, ou seja, ser um mártir, morrer pela causa de Cristo, e dar testemunho da própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus sempre, né, no nossa mente, no nosso coração, para a gente exortar com a palavra profética, que vem da própria palavra do Senhor. Amém? Então é isso, irmãos. Imitar Paulo dessa maneira, nós vamos atingindo, né, o propósito e a missão para a qual o Senhor nos chamou. Seja de proclamadores, de dar testemunho lá fora, com a minha própria vida, com o meu próprio testemunho, seja entre nós, né, exortando-nos uns aos outros no amor do Senhor, admoestando, exortando, consolando. Amém? Depois, Paulo diz aí dos versículos 13 a 16, que nós devemos não somente, o resumo desse trechinho aí, é que nós devemos não somente crer em Cristo, mas também padecer por Cristo. É por isso que eu dei aquela palavra no início ali, quando nós louvamos ao Senhor com aquele cântico, que Ele nos chama, né, para a cruz, para participarmos do seu sofrimento. E pela cruz eu me aproximo. É isso que o Senhor nos convida a fazer, a tomar a nossa cruz e a não fugir dela. E a palavra nos diz
em 2 Timóteo 3,12, que todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. 1 Timóteo 3,12. Então, se nós estamos vivendo, todos quantos querem viver, se nós não estamos vivendo piedosamente em Jesus Cristo, também pode ser que a nossa vida está indo muito bem, né? Nós não vamos sofrer perseguições nem tribulações. Então, vamos fazer um questionamento para nós mesmos, né? Se a nossa vida está muito tranquila, será que nós estamos vivendo piedosamente em Jesus Cristo? Porque todas as vezes que nós formos viver piedosamente em Jesus Cristo, de alguma forma você vai ser perseguido, seja lá no seu trabalho, seja num testemunho que você vai dar porque você não fala mentira, porque você não compartilha com engano, que você não compartilha com corrupção, que você não compartilha com nada que é contrário à palavra de Deus. Então você vai ser colocado de lado, rechaçado, perseguido, perder seu emprego ou algum tipo de perseguição. Então, por quê? Porque nós fomos chamados a não somente crer em Cristo, mas também padecer com Cristo. Filipenses 1:29, coloca aí para nós. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça, não é por obrigatoriedade, mas a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pensem nesse versículo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém? O Senhor nos chamou, pela sua graça, a participar dos sofrimentos de Cristo. E por fim, terminando aqui, do 17 ao 20, Paulo fala de um sentimento, aqueles intraiáveis sentimentos de amor, que a palavra nos diz. Olha só como é que Paulo era tão cheio desses intraiáveis sentimentos de amor, de carinho pelos irmãos. Versículo 17 diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, ou seja, estava longe deles, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Ele tinha ido, tinha passado lá, tinha ficado um tempo com eles, consolando, exortando, admoestando por cerca de, parece que foi dois anos, quando o Telinho colocou isso aqui para nós. E aí ele continuou sua viagem missionária, e ele tinha um desejo muito grande de voltar lá, para confirmar a fé dos irmãos, para voltar a trazer palavras de consolo, de demonstração, de ensino para eles. Então ele diz aí no versículo 18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. E aí ele termina com essa expressão maravilhosa, Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria.
Irmão, quem deve ser a nossa alegria ou coroa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Principalmente as pessoas com as quais nós compartilhamos o reino de Deus, nós anunciamos o reino de Deus. Na vinda do Senhor Jesus, uma coroa é certa que nós teremos lá na eternidade, que é rever amigos e pessoas as quais nós anunciamos o reino de Deus. Aquele cântico maravilhoso, antigo, né? Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Amém, irmãos? Então, eu disse para os irmãos que estavam comigo lá no dia do meu aniversário, quem são a nossa alegria e a nossa coroa? Sois vós mesmo, né? Não que eu tenha anunciado para todos vocês, mas eu tenho esse entranhável sentimento de amor, de carinho, né, por todos vocês. E assim nós devemos ter uns para com os outros. E não esquecer que nós fomos chamados para anunciar as virtudes e as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a principal missão. E quando nós estivermos na eternidade, a coroa primeira que nós poderemos receber é ver pessoas que um dia nós anunciamos para elas. Pode ser que nós não ganhamos, entre aspas, porque, como já foi ensinado aqui, não somos nós que ganhamos, quem ganha é o Senhor. Nós anunciamos, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Mas nós não podemos deixar de continuar anunciando, dando testemunho daquilo que nós recebemos um dia e que nos transformou nossa vida e que nos deu esperança, né, de viver, né? A esperança da glória é Cristo em nós. E esse Cristo que nós temos que continuar repartindo, né, seguindo esse exemplo desse apóstolo maravilhoso que nos deixou um legado tão tremendo, né? 13 epístolas que ele escreveu para nos explicar o verdadeiro evangelho puro e simples, sem bajulação, sem engano, sem palavras persuasivas, mas eu anuncio a Cristo e este crucificado. Amém? Simples. Eu anuncio a Cristo e este crucificado. Que nós possamos, né, com todo o nosso empenho, todo o nosso coração, anunciar a Cristo crucificado para as pessoas. E não somente crucificado, mas principalmente porque Ele ressuscitou, venceu a morte. O túmulo dele não está mais, não está com Ele ali mais. O túmulo dele está vazio. Ele ressuscitou para garantir, e enviou o seu Espírito, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia de que nós vamos estar com Ele. E se nós temos esse tesouro tão grande dentro de nós, por que nós vamos reter isso? O Senhor tem nos chamado ultimamente para esse propósito, para essa missão, que o Senhor possa então não deixar isso, né, desvanecer dentro do nosso coração, mas nós possamos cultivar isso cada vez mais, de uma forma que vai crescendo mais e mais em nosso coração, esse desejo de ser proclamador do reino de Deus e ser imitadores de Paulo como ele era de Cristo. Amém? Em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é maravilhosa e ela sempre nos consola, nos exorta, nos anima, nos admoesta, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor, do teu reino. E estamos aqui nessa noite aprendendo um pouco mais do Senhor. Que o Senhor possa arder nosso coração com a tua palavra sempre, para que esse fervor ele possa redundar em verdadeiros mártires, verdadeiros testemunhas, verdadeiros proclamadores do reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que vivamos também entre nós como irmãos, aqueles que consolam, que admoestam, que exortam uns aos outros em amor, para animarmos uns aos outros até o dia da tua vinda, sabendo que ela é certa e que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então sabemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, se é essa a nossa esperança, como nós devemos viver? Devemos viver de maneira digna do Senhor e do teu reino. Em nome de Jesus. Amém.